Oi, cinéfilos! Hoje vamos falar sobre as acusações enfrentadas pelo diretor Woody Allen sobre a relação entre autor, obra e audiência e as consequências disso tudo para o seu novo filme. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Só assim para garantir que o YouTube vai te mandar os novos vídeos que a gente está fazendo aqui no Cinéfilos. E agora vamos nessa! Na sexta passada, durante a nossa live no Instagram, surgiu um assunto polêmico. As pessoas deveriam saber ou querer separar as obras dos seus autores? Nós, cinéfilos e consumidores de entretenimento, deveríamos evitar os filmes e séries feitos por atores, diretores, produtores que não têm um comportamento razoável em suas vidas pessoais? Claro que a gente não esgotou o assunto e, pessoalmente, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre como seria a melhor forma de reagir a situações como essa. Por conta do lançamento de Um Dia de Chuva em Nova York, o filme mais recente do Woody Allen, a gente achou interessante usar o caso dele como exemplo para pensarmos sobre isso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa contextualizar o caso porque ele tem origem no final da década de 70, época em que o diretor Woody Allen conheceu a atriz Mia Farrow. Vamos dar uma olhada na linha do tempo desse caso pra lá de polêmico. Na década de 1970, a atriz Mia Farrow e o seu marido na época, André Previn, adotaram a menina coreana Sunyi Previn, de aproximadamente 7 anos de idade. 2 anos depois, Allen e Farrow se conhecem e começam um relacionamento. Na década de 1980, o casal fez o primeiro dos 12 filmes que colaborariam juntos. Anos se seguiam e Mia Farrow adotou a bebê Dylan. Depois de um tempo, eles tiveram seu primeiro filho biológico, Ronan Farrow. Na década de 90, a história dá uma guinada chocante. Em dezembro de 1991, Woody Allen adota Dylan e Moses, filhos adotivos de Mia. Foi nessa época que o cineasta de 56 anos começou um caso com a outra filha adotiva de Mia, Sunyi, de 21. No mês seguinte, a atriz achou fotos nuas de Sunyi no apartamento do diretor. Mesmo assim, o caso continuou e, em 1º de agosto daquele ano, Mia ligou transtornada para a psiquiatra Susan Coates, que estava tratando a família. Ela descreveu o marido como satânico e mau e pediu para que a terapeuta encontrasse alguma forma de pará-lo. Dias depois, segundo Dylan, Woody a teria assediado sexualmente. Ela tinha 7 anos na época. Em seguida, Mia voltou a ligar para a doutora Coates, dessa vez mais controlada, e disse que Dylan a contou sobre o assédio. A ligação foi seguida do pedido de Allen pela guarda dos 3 filhos. Ainda naquela semana, ele declarou que estava em um relacionamento com Sunyi, no mesmo dia em que a polícia anunciou que o estava investigando pelas acusações de assédio. Ele negou veementemente as alegações. Ainda no mesmo ano, o cineasta foi ao programa 60 Minutes para se defender. Isn't it illogical that I'm going to, at the height of a very bitter, acrimonious custody fight, drive up to Connecticut, where nobody likes me in the house. I'm with a house full of enemies. I mean, Mia was so enraged at me, and she had gotten all the kids to be angry at me, that I'm going to drive up there and suddenly, on visitation, pick this moment in my life to become a child molester. It's just incredible. If I wanted to be a child molester, I had many opportunities in the past. I could have quietly made a custody settlement with Mia in some way and done it in the future. I mean, it's so insane. Em 1993, depois de um inquérito de 7 meses pedido pela polícia, os advogados de Allen comunicaram que ele teria sido inocentado das acusações de assédio. Seguidos alguns dias, o julgamento pela custódia das crianças começa. Por um lado, o diretor conta que Mia o ameaçou e teve ataques de raiva depois que o relacionamento desandou. Por outro, a atriz descreve o que teria acontecido entre marido e filha e confessa que temia a atração sexual de Allen pela criança desde que Dylan tinha 2 anos de idade. Em maio daquele ano, o médico-chefe da equipe que realizou o inquérito para a polícia declara publicamente que, depois de entrevistar a vítima, acreditava na versão de Woody Allen. Segundo ele, Mia estava emocionalmente instável e teria treinado Dylan para acusar o cineasta. Anos depois, a revista Vanity Fair reportou que o médico não chegou a entrevistar a criança. Nos meses que se seguiram, Woody perdeu a custódia dos filhos e o procurador do estado de Nova York decide não dar queixa do diretor para poupar Dylan de um trauma ainda maior. Ele acrescenta que existia uma causa provável para processar Allen e acreditava na versão de Mia. Depois disso, a história esfriou e durante muito tempo ficou esquecida pela imprensa e público em geral. Porém, o confronto continuou em uma esfera mais restrita. Mia, Dylan e Ronan Farrow mostravam um descontentamento com o fato da indústria ter ignorado o caso e continuavam a expor sua versão da história.
Enquanto isso, Woody Allen, apoiado por Sun-Yi e Moses Farrow, continuava a negar todas as acusações. Isso se manteve até que veio o movimento Me Too em outubro de 2017 e o caso ganhou uma nova dinâmica. Aproveitando o contexto criado pela icônica reportagem de seu irmão Ronan Farrow sobre o caso de Harvey Weinstein, Dylan decidiu renovar suas acusações. Primeiro em um editorial aberto no jornal LA Times e depois em uma entrevista para o programa CBS This Morning. I was taken to a small attic crawl space in my mother's country house in Connecticut by my father. He instructed me to lay down on my stomach and play with my brother's toy train that was set up. And he sat behind me in the doorway. And as I played with the toy train, I was sexually assaulted. Dessa vez, a recepção foi diferente e vários profissionais de Hollywood ficaram do seu lado, inclusive atores que já tinham trabalhado com o diretor. Colin Firth, Greta Gerwig e Peter Sarsgaard disseram que nunca mais trabalhariam com Woody, e Ellen Page afirmou que o filme que fez com Allen foi o maior arrependimento da sua carreira. Por outro lado, Javier Bardem e Scarlett Johansson, que fizeram o filme Vicky Cristina Barcelona com o cineasta, demonstraram seu apoio, elogiaram Allen e disseram que trabalhariam novamente com ele. Dessa vez, a repercussão do caso atingiu sua carreira em cheio. Além dos vários atores que prometeram nunca mais trabalhar com o cineasta, da Amazon ter cancelado um acordo para os seus próximos 4 filmes, o seu último filme também foi prejudicado. Um Dia de Chuva em Nova York ou A Rainy Day in New York estava em fase de pós-produção quando a história voltou à tona e membros do elenco, Timothée Chalamet, Rebecca Hall e Griffin Newman, doaram seus salários para instituições que auxiliam na luta contra o assédio sexual. I went to the Golden Globes with my sister, and it was really great, like, as it relates to the second part of your question, as far as what's the guy's role in this? Beyond the importance of the movement independently, how does the guy fit in? And it was like an education, talking to her, and where she said, you know, you're part of this new wave, you're a millennial, you're the new generation, you have to be talking about this. And I guess I always thought, I always think I'm unknown anyway, but I guess I always thought, as a consequence of my age or lack of clout or something, that it's not one's responsibility, but I guess that's where the problem lies, you know, it's everyone's responsibility. O filme não está sendo distribuído nos Estados Unidos, mas chegou em vários países como na Europa e aqui no Brasil. Ele está estreando essa semana com o ator de Me Chame Pelo Seu Nome no papel principal. She's apparently onto a very big story. She takes her job very seriously. I shouldn't imbibe so copiously. I become passionate, aggressive, absurd. Hey, Ashley. I can't talk to you right now. What could possibly be so secretive about that? Unless there's some funny business going on. Unless there's some funny business going on. Woody Allen continua a negar veementemente que o molestou Dylan e recentemente declarou que deveria ser um exemplo para o movimento Me Too. I feel that I've worked with hundreds of actresses. Not one of them has ever complained about me, not a single complaint. I've worked with, employed women in the top capacities, in every capacity. For years, we've always paid them exactly the equal of men. I've done everything that, you know, that the Me Too movement would love to achieve with everybody. Cinéfilos, o vídeo de hoje fica por aqui. A gente ainda tá na dúvida se a gente faz um vídeo de impressões sobre Um Dia de Chuva em Nova York. Então a gente queria saber de vocês, o que vocês acham sobre essa separação entre autor e obra? Você quer que a gente poste sobre o último filme do diretor mesmo depois dessa polêmica toda? Deixa sua opinião nos comentários ou vota aqui nos cards, porque aqui a gente é democrático. E é claro, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, porque é a única forma de garantir que o YouTube vai te enviar os novos vídeos aqui do canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!